O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo para o quadro Ponto de Vista o jornalista Bruno Freitas. Entre os assuntos de hoje está o plano diretor em Itaúna, o aumento do combustível e também opinião ou acusação. Você vai saber a diferença durante o quadro Ponto de Vista. Bruno, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, nós vamos falar da perda de empregos na Belgo como ameaça para aprovar o plano diretor em Itaúna. Depois de 4 anos, a Câmara dos Vereadores aprovou nesta sexta-feira a revisão do plano diretor, necessária para atualizar o desenvolvimento urbano de Itaúna. Projeto esse que estava atrasado desde março de 2019, quando expirou o prazo para se renová-lo. Segundo o Estatuto da Cidade, o plano diretor tem que ser atualizado a cada 10 anos. E qual foi o argumento encontrado pela base governista para conseguir a maioria dos 9 votos? Disse que, se o plano diretor não fosse aprovado, Itaúna perderia 350 empregos de uma multinacional. Os vereadores não citaram o nome dessa empresa, dizendo que essa expansão ainda estava sendo discutida. Um jornal da cidade que deu essa notícia também não falou o nome da empresa. Mas eu recebi um áudio de um vereador da base afirmando que essa empresa que está expandindo é a Belgo Becarte. Entrei em contato com a empresa, que respondeu nessa segunda-feira por meio de nota, admitindo que sim, a revisão do plano diretor ela é relevante para seguir com as expansões em Itaúna. A última delas, anunciada recentemente, contempla 90 milhões que serão aplicados até 2022 para ampliar a produção de cabos de aço para pneus de carros e caminhões. Também conversei com pessoas ligadas à Belgo e todos eles dizem que, independente disso tudo que a gente falou agora, os planos a longo prazo são para que a Belgo transfira a produção de todas as unidades delas, de outras cidades, para a produção desses cabos de aço, chamados de steel cord, para Itaúna. Ou seja, independente do cenário político, a Belgo vai concentrar a produção dela na nossa cidade, o que é ótimo. E abre uma perspectiva para a Belgo ser a principal empregadora da nossa cidade. Hoje, não sei se você sabe, Fábio, o maior empregador é a Prefeitura de Itaúna, o município. Depois disso vem a Santanense, vem o Rena. Mas com todas essas expansões, a Belgo vai liderar o número de empregos na nossa cidade em um curto espaço de tempo. Então, o argumento, depois de todas essas demoras, questionamentos do Ministério Público, insegurança dos vereadores, a última cartada usada pela base, usada pela administração municipal, foi dizer que ou aprova o plano diretor ou a Belgo não vai investir. Mas a Belgo vai investir sim em Itaúna e pesado. Isso é muito bom para todos os itaunenses, né, Bruno? É o que a nossa cidade precisa. Desenvolvimento, geração de emprego, oportunidade e renda. Itaúna tem muita oportunidade de emprego, mas não tem a renda que as pessoas esperam. Então, por isso muitos jovens vão para fora da cidade, porque não encontram aqui a oportunidade de fazer carreira. Um salário adequado, a perspectiva de vida que eles querem. E isso é muito fruto daquele retrocesso que a gente vive falando, que são aquelas pessoas que, com poder econômico e político, tentam manter a cidade sob as rédeas curtas. Quem perde com tudo isso somos todos nós, porque isso afeta todo o funcionamento do município. Agora, Bruno, outro assunto é a Petrobras. A gente tem comentado praticamente todos os dias aqui no jornal o aumento do preço da gasolina e dessa vez em 7,04%. Só nesse mês de outubro já é o segundo aumento. Exatamente, começa a valer nessa terça-feira, Fábio? Depois daquele fim da última semana, com aquela paralisação dos tanqueiros, em que o preço dos combustíveis em Itaúna foi lá em cima. Na sexta-feira eu precisei ir a Belo Horizonte, encontrei num posto etanol aditivado a R$ 5,18, no outro só gasolina aditivada a R$ 7,08. Por fim, só encontrei o combustível num posto lá na MG 050 com etanol
a R$ 4,98. Então, já é o segundo aumento em outubro, agora de 7,4%, o que parece. Somado ao aumento anterior, já são mais de 14%. Né? Tem que se rever a política de preço da Petrobras, né? Porque com dólar alto na casa dos R$ 6, o brasileiro não vai dar conta de aguentar esse custo alto do combustível. O Zema já congelou o ICMS, mas você fixar o valor do combustível, a variação do dólar internacional, com dólar alto, o bolso da gente não aguenta. Né? Nós estamos no meio da pandemia, né, com muitos salários congelados, com desemprego altíssimo, né, e uma perspectiva de juros lá em cima. O mercado de carro usado voltou aos anos 90. Não tem carro para comprar, carro com ágio, né, muito acima do preço de mercado. O preço do carro zero aumentou 20%. Eu estava acompanhando semana passada um seminário com os presidentes das montadoras de veículos no Brasil. Todos são preocupados com o atual cenário, porque não tem segurança para investir no país. Isso a gente só vai ter um horizonte depois das eleições. E todos os presidentes das montadoras estão preocupados com esse cenário político, porque o governo federal não está trazendo nenhuma confiança nesse momento. E está complicado, Bruno, principalmente quem precisa do carro para trabalhar. Abastecer todos os dias está sendo um desafio. Fábio, quem sofre é o mais pobre, né? A desigualdade no Brasil voltou a crescer assustadoramente. Não é isso que a gente quer para o nosso país. A gente quer austeridade, quer combate à corrupção, quer eficiência, mas também quer um governo que traga uma perspectiva mínima de segurança e que não seja pautado por sucessivas confusões. Agora, Bruno, eu gostaria que você comentasse para os nossos telespectadores a diferença entre opinião e acusação. Ô Fábio, eu estava assistindo um dia desses uma reflexão do Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, pessoa maravilhosa, muito espirituoso, muito humano, comentando essa diferença. Você imagina quanto que ele deve ser alvo de ataques. E ele explica qual é a diferença da opinião, né? A opinião é muito simples, é o que você acha do Bruno, o que você acha do Fábio. Eu acho o jornal cansativo? Não, o jornal é muito legal, muito bacana, eu me informo. E tem a diferença do ataque, que é aquela acusação. Quando você fala, não, mas o fulano de tal é ladrão, o fulano de tal é corrupto. E o Cortella deixa muito clara essa diferença, que para as pessoas parecem que está muito difícil compreender. Que quando você faz uma acusação, você tem que provar. A acusação tem que ter fundamento. Então, nesse momento que a gente vive no Brasil, de políticos incitando ódio, incitando o cidadão de bem a fazer o que ele bem entende, como se isso fosse um salvo-conduto, a gente tem que saber distinguir muito bem o que é opinião e o que é acusação. Porque quando você parte para acusação, para agressão, para o ataque, você está passando por cima do direito do outro, da dignidade do outro. E quem faz isso, como Cortella bem ressaltou, tem de provar.